Boa noite, meus queridos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós nessa noite e sempre. Que bom tê-los aqui mais uma vez. Sintam-se abraçados por todos nós, trabalhadores dessa casa, aqueles que se encontram aqui pela primeira vez, para todos que já são nossos frequentadores habituais, muito bem-vindos. Hoje, como proposta para a nossa palestra da noite, trazemos o nosso querido irmão Alexandre Barros, do Centro Espírita Ermelinda Lopes, com o tema da palestra de hoje, Jesus Cristo, nosso Mestre e Modelo. Antes da nossa prece, para o nosso exórdio, para a nossa preparação, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 135, Renovação Necessária. Não extingais o Espírito. Paulo, primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu esta exortação, não desejava dizer que o Espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado, para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e somente a custo abre o entendimento às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução, todavia apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germens da vida edificante que nascem, todos os dias no coração, ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos, existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Para o início da nossa tarefa, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Amado Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos por abrir as portas de tua casa para nós, eternos pedintes que somos, com fome e sede de conhecimento, de amor. Sentimentos esses que só conseguimos através do estudo e da absorção dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho, da Boa Nova, à luz da doutrina espírita. Que possamos hoje sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos, que possamos absorver esses conhecimentos e utilizá-los para a nossa evolução moral e espiritual. Que a espiritualidade maior possa favorecer o nosso irmão Alexandre, que fará uso da palavra, para que tenha a inspiração e a intuição necessária para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. E assim, pedimos a autorização da espiritualidade maior para o início de mais uma tarefa na noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.
Passo agora a palavra ao meu querido irmão Alexandre. Fique à vontade, querido. Boa noite. Eu espero conseguir vencer o barulho lá de fora. Mas tá bom, não tá? Se quiser eu aumento mais a voz. Tá bom? Senão vai incomodar também, né? Isso, bem. Essa é a segunda vez que eu venho aqui ao Centro Espírita Moacir, justamente a convite do nosso irmão Flávio, e a quem agradeço, né, em nome de todos, e abraço a todos em nome, assim, através desse carinhoso abraço, né, fraterno, virtual que eu dou nele. Desejo que a reflexão da noite de hoje, ela sirva muito, mas muito para as nossas reflexões. Não estamos aqui na condição de sacerdotes, porque eu não sou. Eu fui professor, né, de geografia, hoje aposentado, e sou um estudante da doutrina espírita, nem um estudioso. Gosto muito de falar às pessoas, refletir junto com vocês, e esse tema, na verdade é o título, né? Jesus Cristo como nosso mestre e modelo, ele é de uma urgência, de uma necessidade muito grande. Quer falar alguma coisa? Ah, tá. E urge, ou seja, urge de urgência, que nós, na condição de espíritas, suponho que todos aqui sejam espíritas, reflitamos bastante sobre o tema, sobre si mesmo. Estamos vivendo um período, vamos considerar, muito decisivo na história evolutiva, não só do planeta Terra, mas da humanidade. A gente chama de transição planetária, transição moral. Aqueles que são espíritas, que já conhecem o assunto, não vai ser tão assim, complicado entender tudo isso. Mas aqueles que pouco conhecem acerca dessa chamada transição moral do planeta, embora a esteja vivenciando, como todos nós encarnados estamos, talvez fique a pensar por que dessa grande necessidade. Eu digo isso porque essa, para muitos, ou melhor, para milhões de espíritos encarnados, pode ser a última vez que encarnam na Terra. Isso não é uma boa notícia. O que eu estou dando não é uma boa notícia. Se nós não tivermos mais a oportunidade de encarnar na Terra, significa dizer que nós, a não ser que nós tenhamos alcançado um grau evolutivo muito, muito grande, o que é muito bom, claro, mas aí é um grupo muito pequenino, mas a grande maioria a qual eu estou me referindo, a notícia não é nada agradável. Até porque esse processo já vem ocorrendo há muito tempo. Muitas pessoas, vou chamar de pessoas, na verdade são espíritos encarnados, dá no mesmo, estão desencarnando e já não tem mais o padrão vibratório, ou aquilo que Jesus chamava de a túnica nupcial, ou se nós quisermos dizer de outra maneira, a condição moral evolutiva para encarnar no mundo que está evoluindo. Aqueles que não estiverem mais em condições de reencarnar na Terra, é como se tivessem evoluído muito pouco, ou como se tivessem estacionado. Isso não é uma boa notícia. Que não seja o nosso caso, porque Jesus falava, até porque vamos falar sobre isso, aquele que perseverar até o fim será salvo de si mesmo. Não é salvo que vai para um paraíso, é salvo de si mesmo, dos próprios planos que elaborou antes de chegar à Terra, ou das armadilhas que são montadas para pegar os incautos, aqueles descuidados, e perderem uma encarnação. Porque a sedução do mundo é muito agradável, é que nem açúcar. Aqui tem alguém que não gosta de açúcar, né? E tem alguém aqui que não pode mais comer açúcar, e tem eu também, viu? E tem alguém aqui que quando vai comer açúcar, a esposa de epa, mocinho, né? É o meu caso, viu? Eu sou pré-diabético, então, mas pense numa coisa boa. Mas as coisas do mundo, elas se apresentam para nós como uma espécie de sedução, e elas vão muitas vezes ao encontro
das nossas inclinações, das nossas tendências, das nossas dificuldades, das nossas deficiências. Aí fica relativamente fácil ir ao encontro delas e cair. Isso tudo que eu estou dizendo a vocês não é nem a introdução da palestra, é uma pré-introdução, um prefácio, para nós compreendermos a urgência de refletirmos acerca dessa que poderá ser inclusive a nossa última encarnação na Terra. Agora vamos começar a palestra. O tema está aqui, que na verdade é o título, né? Esse aqui é o meu roteiro, tem muita coisa aqui. Isso aqui é um roteiro. E ao final eu costumo dar a alguém. Então quem tiver interessado só vir aqui pegar que a gente entrega, tá bem? Pois bem, aí eu fiquei pensando nessa palestra, nesse tema, porque essa é a terceira vez que eu faço essa palestra. E eu pensei comigo mesmo, ora, mas eu tenho 59 anos, sou espírita desde os meus 15 anos de idade, aí já vão, né, muitos anos, 44 anos, enfim. Ora, eu vou fazer essa palestra para mim, escrever para mim, elaborar ela para mim. Depois que eu fizer para mim, eu refletir, aí eu faço para as pessoas. Então, as perguntas que eu vou fazer aqui, pensemos juntos, eu fiz para mim mesmo, para mim. Eu supus, naquele momento que eu elaborava esse roteiro, até porque essas coisas demoram, né? A gente pensa que tudo está pronto, né? Mas não está, isso aqui demora para se preparar, porque são pesquisas, aqui inclusive tem referências de muitos livros, enfim. Então eu fiquei imaginando, eu sentado aí, como esse garoto que chegou agora, tudo bem com você? Acabou de chegar, né? Que bom que veio. Então assim como ele que acabou de sentar, como se fosse eu, estou sentado ali do lado dele, assistindo um avatar, um clone que está aqui, falando. Ora, o que é que eu vou aprender com aquela pessoa que está falando sobre este tema? Porque a primeira pergunta que eu faço para vocês, não é uma pergunta para os ouvidos, ou se quiserem, não é uma pergunta para os ouvidos humanos, é uma pergunta para os ouvidos espirituais, aqueles a quem Jesus dizia assim, aquele que tem ouvido de ouvir, que ouça, é esse. Porque, sabe, quando uma coisa entra e sai, apenas escutou, é para ouvir. E a pergunta primeira que eu fiz aqui foi, você se considera cristão? Essa é a pergunta. Você, vou falar bem devagarzinho para você, tá certo? Você se considera cristão? No caso das mulheres, cristãs, não é? Você se considera cristão ou cristã? É bom que pensemos sobre isso. Mas aí vem uma segunda pergunta, até porque tem muitas perguntas. E o que vem ser, ou o que vem a ser cristão ou cristã? Será que ser cristão é ser católico? Será que ser cristão é ser evangélico? Que hoje é chamado de evangélico, antigamente chamava de protestante, antes era de reformado, enfim. Será que ser cristão é ser espírita? Será que ser cristão é ser ortodoxo? Será que ser cristão é seguir alguma religião? Então quer dizer que quem não é cristão não segue nenhuma religião? Ora, mas na época Jesus, ele não falou para os cristãos, até porque não existiam cristãos, esse nome veio depois. Jesus não falou para ninguém fazer. Alguém lembra se Jesus falou para fazer alguma religião, criar alguma religião? Tem um momento apenas pequenino que Jesus olha para Pedro e diz assim, tu és Pedro, e através de ti edificarei a minha igreja. Aí a gente vai entender a palavra igreja não como sendo um templo de pedra, mas como sendo um santuário da alma, porque Pedro tinha uma finalidade, que era de conduzir todo o processo que seria desenvolvido por Jesus inicialmente e depois pelos discípulos, é outra coisa. Então quer dizer, vocês estão querendo me dizer em outras palavras que obrigatoriamente não precisa ser de uma religião para ser cristão, é isso? É assim? Um ateu pode ser cristão? Uau, interessante. E um cristão pode ser ateu? Não imaginava que eu ia fazer isso, né? Eu gosto de trocadilho, né? Para vocês entenderem que na minha cabeça, na minha pesquisa, eu estava pensando, existem pelo menos 3 tipos de cristãos. Eu vou nominar agora. Existe o cristão ateu, existe o ateu cristão e o cristão legítimo. Agora a pergunta mais difícil da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Qual é a sua?
Que tipo de cristão é você? É um cristão ateu? É um ateu cristão? Ou é um cristão legítimo? Em que momentos da nossa vida nos tornamos um cristão ateu? Em que momentos da vida nós nos tornamos um ateu cristão? Em que momentos da nossa vida nos tornamos um cristão legítimo? Somos sempre cristãos legítimos? É muito, vou colocar entre aspas, é muito fácil ser cristão aqui dentro, não é? Porque tudo conspira a favor. É muito bom, é sério, as pessoas sorriem para a gente, mesmo sem nos conhecer, não é verdade? Aqui tudo bem, boa noite, tudo bem, e aí fala, até sente do lado, trava uma conversa, aperta a mão, a chave caiu, a pessoa vai lá, por favor, está aqui a chave, etc. Aqui dentro, nossa, como é bom ser cristão entre os cristãos, dentro do templo. A questão é ser cristão depois que sai do templo, lá fora. Podem ser as mesmas pessoas. Quando a chave cair lá fora, a gente vai apanhar. E se aquela pessoa, por alguma razão, entrar na nossa frente no trânsito, a gente vai dizer, não, mas é um cristão igual a mim, é um irmão, que beleza. Vocês estão entendendo o desafio de ser cristão? Quantas vezes nós, sem querer, entre aspas, na verdade querendo, somos cristãos ateus? Lá fora, dizemos acreditar em Jesus, seguir Jesus, mas a nossa vida, muitas vezes nós nos comportamos como se Jesus sequer existisse. Tem sentido isso? Vocês estão entendendo como realmente é algo muito profundo? Chegamos a um momento muito decisivo na nossa... Eu fiz todas essas perguntas a mim. Nossa, eu fiquei com tanta da vergonha. Será que eu tenho condições de falar sobre isso? Eu vou fazer de contas que eu não estou falando para mim, porque senão eu não consigo. Talvez tenha sido isso. Mas, como todos nós estamos relativamente na mesma condição espiritual, ninguém se sinta maior nem menor do que ninguém. O que me torna maior do que vocês é esses 2 degraus aí, né? 1, 2, só tem 2 ou tem mais outro? Tem 2 só. Pronto. Depois que eu descer, eu fico tudo no mesmo nível. Físico, corpo, mas espiritualmente, todos nós, gente, entendamos, no mundo, nesse planeta que vivemos, de uma forma assim, bem, genérica, me permitam dizer isso, estamos numa condição relativamente mediana de condição evolutiva. Existe sim, eu vou colocar assim, faz de conta que está a maioria aqui, tá? Existe uma minoria aqui, e uma minoria mesmo aqui, acima. Esses que estão aqui são os que conduzem moralmente as massas. Esses daqui são os que influenciam, não esqueçam dessa palavra, os que estão influenciando as massas. E aqui está a massa, a grande massa, olha que somos 8 bilhões de habitantes nesse planeta atualmente, mais ou menos 8 bilhões. Essa massa que está aqui, ela está sendo guiada por esses daqui ou influenciada por esses daqui? Eis a questão. Entenderam? Na medida em que, acho que estão conseguindo perceber, né? Na medida em que essa grande massa se deixa guiar por esses daqui, estamos nos deixando levar por uma condição de cristãos legítimos. Mas quando nos deixamos influenciar por essa massa que está aqui, que está nos influenciando a cair, estamos nos deixando influenciar por cristãos ateus. E estamos indo junto. Pensaram nisso ainda não? Pensemos sobre isso. É isso. Mas, como o título da palestra é Jesus Cristo, nosso mestre e modelo, a pergunta, mais uma pergunta para vocês, ninguém responde, né? O bom é isso, né? Você escuta e não responde. Para mim, mas para vocês respondem. Deixa eu só dar 5 segundos para ela terminar de ler. Leu o título da palestra? Maravilha. Jesus é mestre, é guia, é senhor, é modelo, é médico, é tudo. Por quê? De quê? E aí eu vou acrescentar mais uma. Para você ele é? É por quê? Hein? Por quê? Porque eu gosto dele. Só isso? É muito pouco. Eita, desculpa meu amor, pode falar, diga, pode falar. Sabe de tudo. E a senhora também. Se a senhora disse isso, ela disse aqui que Jesus é porque sabe de tudo. E eu vou acrescentar o que a senhora disse, agradeço, viu?
que esse tudo que ela disse, que nós achamos que Jesus Cristo sabe, é nada em relação ao tudo que ele sabe. Deu para entender o trocadilho? Está difícil de entender essas coisas? Eu adoro trocadilho, aí às vezes eu confundo as pessoas. Meu garotinho, você bonitinho, você está entendendo o que eu estou falando? Tá? Mais ou menos, né? Mas não fica perturbado não, vai chegar teu dia, tá? Seu momento vai chegar, tá certo? Isso, quando chegar seu momento você vai entender mais, até com mais facilidade do que a gente, viu? Na medida do possível que eu puder falar para você entender, tá tudo bem. Bom, quer ver uma coisa que eu vou falar que você vai entender? Hoje nós temos as chamadas redes sociais. Quer dizer, hoje não, há muito tempo nós temos. A rede social mais antiga que tínhamos era a carta. Demorava, né? Telegrama, carta, escrita. Depois, telefone, depois surgiu o celular. E o celular agora abriu um universo maravilhoso para todos nós. Que beleza, que maravilha, que delícia. Aí a gente tem hoje várias redes sociais. A mais comum, salvo engano, é o WhatsApp. Mas se quiser com imagem, cor, som, blá, 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 o Instagram. Mas tem o Twitter, tem o Messenger, tem o, sei lá, aquilo outro. Antigamente era Facebook, tem um monte de coisa, não é isso? Isso. E tem uma rede, que eu vou chamar de rede social, mas não chega nem tanto, mas acredito que sim, que é o... Posso falar aqui a propaganda? É brincadeira. O YouTube. Aí surgiram os YouTubers, né? O que são YouTubers? Não, outra palavra, qual é? A gente chama de quê? Isso, parabéns, influenciadores. Influenciadores digitais ou virtuais. Aí tem também agora os Instagramers, tudo em inglês, não sei por quê, não é? Influenciadores, o YouTubers, eu não sei, na minha língua às vezes dá problema, né? O Instagramer, lá, por aí vai. Todos nós, mais ou menos, temos 1, 2, 3, sei lá, eu tenho. A pergunta é, esses influenciadores digitais que nós temos, o conteúdo deles, a fala deles, a proposta deles, se aproxima da de Jesus? Uau! Oi, fala. Eu vou dizer a ti, se tivesse youtuber naquela época, seria maravilhoso. Sim, então é isso que eu estou dizendo. Isso, ele era um influenciador. Isso, perfeitamente. Só que a diferença dele era que ele era um influenciador presencial, não era digital, né? Era a presença dele. E eu vou dizer outra coisa, que talvez por essa razão não existia YouTube naquela época. Porque se existisse YouTube naquela época, Jesus não ia precisar de Paulo de Tarso. Entenderam? Então foi bom porque Paulo conseguiu fazer o trabalho dele. Mas a pergunta é, esses influenciadores que nós dizemos ter na internet, seja lá qual for e como for, no Instagram, no YouTube ou qualquer outro meio de comunicação, se aproxima da proposta de Jesus? Nós nos deixamos influenciar por eles? Qual é o conteúdo deles? Eu digo isso porque isso é importante para todos nós, para nós refletirmos sobre a nossa condição de cristãos. Entende? Porque Jesus diz o quê? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Noutra oportunidade, Jesus diz o quê? A boca fala aquilo do que está cheio o coração. Mais uma vez, Jesus relaciona a boca com o coração. Na verdade, a boca fala aquilo que a mente elabora. Então, é importante, é necessário, interessante que nós reflitamos sobre aquelas pessoas que utilizamos como padrão, como referência, como modelo, se elas estão nos influenciando a praticar o mal, mesmo com cara de bem, tenha cuidado. Porque o próprio Jesus disse mais uma vez que quando um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. É possível. Quem chegando nas regiões espirituais mais de sofrimento, a gente que deixou se influenciar por aquele influenciador, encontra ele lá. Diz, mas tu aqui, rapaz, o que é que tu está fazendo aqui? Disse, então, não fui eu que te influenciei para o mal? Eu não poderia ter outro caminho a não ser esse. Estavam os dois lá.
Entenderam? Então tenhamos muito cuidado em relação a tudo isso. Mas a pergunta que me ocorreu é que nós já estamos às portas do mundo de regeneração, aquilo que nós falávamos antes. E, no entanto, ainda estamos discutindo acerca, ou refletindo acerca de Jesus ser ou não um guia e modelo da humanidade, porque a humanidade já não descobriu isso. É interessante porque Jesus foi transformado num objeto de adoração. Não era essa a ideia dele. A mensagem de Jesus foi transformada numa religião. Não era essa a ideia de Jesus. Mas ele sabia o risco que iria correr. E foi isso que aconteceu. Jesus se tornou um objeto de adoração, mas só que muitas vezes é comprometedor esse objeto de adoração chamado Jesus. Então vamos encontrar alguém que tenha uma relação com ele, mas obrigatoriamente não tenha assim muito o que a gente mergulhar na ideia dele. E aí surgiram outros seres que outros credos adoram e que tem relação com Jesus, mas que fica só na adoração. É o caso de Maria de Nazaré. Com todo respeito aqui àqueles que são adoradores de qualquer tipo de entidade que viveu na terra. Nem o próprio Jesus é para ser adorado. Jesus não pediu. Alguma vez Jesus pediu que adorasse ele? Vocês sabem disso? Jesus disse o quê? Aquele que quiser me seguir, que quiser está relacionado aqui a livre arbítrio. Aquele que quiser me seguir, o que é que ele diz? Renuncie a si mesmo. Olha, renunciar à vida material. É um grande desafio. Depois ele acrescenta: pegue a sua cruz e me siga. Ou seja, você vai sofrer se me seguir, mas tenha certeza de que o meu fardo é leve e meu jugo é suave, porque o jugo de Jesus e o fardo é a observância da lei de Deus que está dentro de nós, que nos fará saltar para a vida eterna, como ele disse para a mulher samaritana, se nós seguirmos. É um grande desafio, não é para se negar, é um grande desafio. Se vocês quiserem, eu posso dizer assim: é muito difícil seguir Jesus. No mundo de hoje, é muito difícil seguir Jesus. Vocês estão insistindo com isso? Então continuem. Eu estou. E eu sei onde vai me levar. Tem pessoas que seguem determinadas influências e não sabem onde vai dar. Nós sabemos onde vai dar o seguir a Jesus. É muito sofrimento. E depois vem as bem-aventuranças. Porque Jesus disse lá no Sermão do Monte: bem-aventurados os aflitos, porque serão o quê? Consolados. Que consolo é esse? E aí é uma outra palestra que a gente não vai entrar aqui. Mas, agora, entrando propriamente no corpo dessa reflexão, o que é que faz com que Jesus realmente seja um mestre? Sem a gente resumir muito, como fez belíssimamente a nossa irmã, né? Porque ele disse tudo. Eu trouxe para vocês aqui, que também não deixa de ser um resumo resumido. Aqui nós colocamos o seguinte: porque Jesus é mestre, porque os seus ensinamentos, as suas mensagens, a sua conduta, as suas parábolas têm uma profundidade poética, filosófica, científica e moral, podendo levar a humanidade à plena felicidade. Tudo o que Jesus disse. É impressionante como Jesus aproveitou ao máximo os 3 anos de vida conosco que ele teve. Eu estou contando o que está lá nos escritos, tá? Porque disse que Jesus viveu só 33 anos. 30 anos foi cuidando da carpintaria de José. Esses bancos que vocês estão sentados foi feito por Jesus. É brincadeira, na verdade não foi não. Queria eu. Imagina essa cadeira tendo sido feita por Jesus. Eu ia levar para mim. O que não muda nada, não é? Que adianta eu sentar na cadeira de Jesus e eu de repente não dar o assento a alguém que precisa. Então não adianta a gente ter as coisas do Cristo. O que interessa é vivermos e buscarmos ser as coisas que Jesus Cristo disse. A diferença é essa. O caminho mais fácil é o caminho da adoração. E é aquele que nós pensamos que nos chega mais rapidamente à felicidade. E não é. A adoração vai nos fazer chegar mais rápido à ilusão. Isso eu posso dizer para vocês.
E aí eu vou pedir licença, né, àqueles nossos irmãos e irmãs que são evangélicos e evangélicas, não sei se aqui estão, com todo respeito, mas nas nossas reuniões mediúnicas, porque eu sou dialogador de reunião mediúnica, isso quer dizer, em outras palavras, que eu converso com os espíritos como converso assim, por exemplo, com vocês, que são encarnados. Eu converso com os espíritos desencarnados há 20 anos. Olha, pense numa coisa maravilhosa. Enquanto o povo corre dos espíritos, eu corro para perto deles. É sério. E tantas vezes, mas uma das vezes eu me lembro de uma irmã evangélica, irmã porque ela se apresentou, que veio na reunião mediúnica e ela estava revoltadíssima com o pastor. Com o pastor. Porque disse tudo aquilo que ele disse na igreja, eu fiz. E onde foi que eu cheguei? No sofrimento. Eu digo, mas o que foi que ele disse? Ele disse isso. Mas ficou tudo na adoração. Foi isso. Ela achava que apenas uma simples conversão era a garantia dessa salvação que ela não encontrou quando chegou no plano espiritual. E aí, o que foi que eu fiz para acalmá-la? Eu disse, se a senhora está assim, com essa revolta, essa decepção, essa tristeza, imagine o pastor quando também descobrir. Porque o pastor tem uma responsabilidade ainda maior. Porque além dele ter se decepcionado porque também não alcançou, ele tem uma responsabilidade grande porque levou muitas pessoas a esse sofrimento. E ela parou, aí foi até bom porque ela terminou mudando de ideia, inclusive a de querer ajudar ao pastor a se libertar, porque intuitivamente a gente sabia que o pastor também não estava bem. Então, Jesus, ele não veio para nos apresentar algo, objetos para nós adorarmos, condutas a serem feitas. E por falar em conduta, porque quando a gente diz mestre, mestre é aquele que ensina. Ou vocês discordam disso? Não é? Mestre não é o que ensina. Tanto que uma vez alguém chegou, bom mestre, ele disse, bom não, bom é Deus. Mas mestre ele não abdicou desse título, e ele era mestre. Era, digo na época, né? Mas é mestre. Jesus é mestre. Mestre por quê? Porque tudo aquilo que ele disse serviu de ensinamento. E ainda tem mais. Não escreveu nada. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode o mestre não escrever nada? Sabe por que ele não escreveu nada? Porque se ele tivesse escrito, aí a guerra ia ser maior. Porque quem tivesse posse dos escritos de Jesus como uma cadeira, ia querer ser o maioral. A religião verdadeira é a minha porque eu tenho a cadeira que Jesus Cristo fez. A religião verdadeira é a minha porque eu tenho os escritos originais dele. Entenderam? A religião verdadeira é a minha porque esse osso da perna de Jesus fui eu que encontrei. Então a religião verdadeira é a minha porque Jesus me iluminou para isso. Não deixou nada material, porque a essência não é as coisas materiais, a essência é a alma. Essa foi a conversa que Jesus teve com a mulher samaritana no poço de Jacó, lá na Samaria. Porque a mulher samaritana diz a Jesus, dizem os antigos que é em Jerusalém que se tem que adorar a Deus, mas nós adoramos nesse monte. E aí Jesus diz, em verdade vos digo, porque o Pai é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e verdade, nada material. É essa a proposta de Jesus, sempre foi, mas nós, na nossa pequenez, na nossa inferioridade, preferimos transformar Jesus numa pessoa, uma simples pessoa, preferimos transformar Jesus numa religião, nos apropriamos dessa religião e passamos a defendê-la, entre aspas, com armas. Como assim com armas? Jesus falou alguma coisa assim? Vocês lembram? Falou? No sentido figurado, Jesus disse, não vim trazer a paz. Não é que ele estava propondo a guerra, mas ele sabia que por causa das suas palavras, muitas pessoas não iriam compreender. Iriam surgir vários entendimentos diferentes, e por essa razão as pessoas não iriam se entender, e iriam inclusive brigar. Mas não é o que fazem até hoje, não é? Que o diga a noite de São Bartolomeu na França, lá na Idade Média, que morreram milhares de cristãos, cristãos, eu não sei se eram cristãos, mas o que eu sei é que tinham católicos e protestantes matando uns aos outros, por causa, entre aspas, de Jesus. Então a ideia de Jesus não é a de que a gente se aproprie de coisas, até porque ele disse também aos discípulos, quando ele se referiu a Deus pedindo proteção, ele diz, Pai,
se referindo aos discípulos: não vos peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque eles não são do mundo, estão no mundo, mas não são do mundo, como eu também não. Nós não somos daqui. E por que nos apegarmos tanto a este mundo? A proposta de Jesus era uma proposta iluminativa para a eternidade, para a perfeição, para a felicidade. E a felicidade ainda não é daqui. Então aqueles que querem ser felizes na terra, é porque querem a felicidade das coisas da terra, vai ser infeliz. Porque um dia nem a pessoa mesmo vai estar aqui. Ou vocês vão ficar aqui para sempre? Vão? Pois não fiquem nessa ilusão não. Esse é o ensino de Jesus. Jesus aproveitou todos os momentos, 30 anos trabalhando na carpintaria de José, depois 3 anos, era só o que precisava, até menos, para poder revelar ao mundo o para que ele veio. Ele veio para revelar o pensamento de Deus, para dizer assim para as pessoas: vós sois deuses. Como assim? Eu sou Deus? Mas como é que se transforma, né? Porque eu não me sinto um Deus, mas como é que eu me transformo um Deus? Descubra o reino de Deus. Eita, agora melhorou. Descobrir fica mais fácil. Mas onde é que ele está? Onde é que está o reino de Deus? Onde é que está o reino de Deus? Onde é que está? Está bem longe, não é isso? Está alhures. Alhures quer dizer a distância. Está distante? Não. O reino de Deus está dentro de vós. Olha, agora ficou bem mais fácil. Então basta nós fazermos um mergulho para dentro de nós mesmos, descobrirmos a nossa essência. E na essência nós somos espíritos imortais, destinados à felicidade. Quanto mais seguirmos Jesus, entendermos, é um processo longo, a gente vai falar sobre isso, mas alcançaremos esse reino de Deus. A propósito, existem algumas religiões que entendem que apenas uma simples, vou colocar simples entre aspas, tá? Que não é tão fácil assim, eu acredito que não. Uma simples conversão para que tudo seja resolvido. Foi o engano da nossa irmã evangélica na reunião mediúnica. Ela não foi a única não, tá? Eu só para dizer para vocês que vieram muitos espíritos. Ao longo de 20 anos, vez por outra, vêm evangélicos falando sobre isso. Inclusive tem pastores evangélicos em espírito na reunião mediúnica para acolher esses nossos irmãos e ajudá-los, ok? Significa dizer que no outro lado, vamos chamar assim, a religião é a religião do amor. Mas é simples, é rápido. Assim, Jesus entrou na minha vida, pum, acabou. Agora é só festa, é assim? O processo é ultra longo, muito longo. Eu posso dizer para vocês bem rapidamente que existem 4 processos. E aí vocês podem até me dizer em qual estão, tá? Eu vou dizer sem entrar em detalhes. O primeiro processo é descobrir Jesus. Descobrir. Eita, descobri que ele existe. Que coisa boa. É só o primeiro caminho. Descobriu Jesus. O segundo é conhecer Jesus. Aí a coisa já... Conhecer Jesus. E o terceiro é sentir Jesus. E o quarto é viver Jesus. Agora a perguntinha para vocês. Mais uma pergunta para reflexão, para ir para casa pensando. Em qual estágio vocês estão? Eu também estou no meio, que eu estou sentado ali. Lembra que eu disse que eu estou sentado ali? Aqui é um avatar que está falando. Em qual estágio vocês estão? Da descoberta? Do conhecimento? Do sentimento? Ou da vivência de Jesus? Querem saber? Tá bom. Alguém está dizendo aqui para dizer? Então, acho que foi a senhora que disse. Não, Alexandre, diga aí o que é isso. Vou dizer, aqui ó. Descobrir Jesus, mesmo após mais de 2000 anos, ainda é onde a maioria dos que se autodenominam cristãos se encontram. Pois esse descobrimento da magnitude que representa Jesus pode consumir muitas encarnações e depende tão exclusivamente do próprio ser que o busca. A maioria de nós ainda estamos aqui, descobrindo Jesus. Desculpa, gente, eu ter decepcionado vocês, mas vocês são espíritos imortais, então tem muito tempo para isso, né? Mas vamos ao próximo? Pode ser que alguém diga assim, opa, já passei disso. Muito bem, então o próximo seria conhecer Jesus. Muitos cristãos falsamente se iludem,
crendo que já atingiram essa fase de conhecer Jesus. Mas essa fase requer muito tempo de investigação, pesquisa, estudo, reflexão e a própria iluminação do ser. Pois, para conhecer Jesus é necessário ter a maturidade espiritual que poucos têm, mesmo neste nosso mundo atual que está em transição. Conhecer Jesus. E aí a gente pensa que basta conhecer para estar salvo. Opa! Vamos à próxima? Sentir Jesus. Esse é um sentimento, o sentir, ainda raríssimo entre os cristãos. Porque para sentir Jesus é necessário já amar o próximo como a si mesmo, numa plenitude que só foi alcançada na terra por muito poucos cristãos. Não adianta nós dizermos, sejamos sinceros, não adianta a gente estar escondendo nada, sejamos sinceros. A gente já olha as pessoas como se fossem irmãs nossas, que a gente ama muito. E principalmente aquelas que nos fazem mal, deliberadamente. O pai, a mãe, o irmão, o vizinho, a vizinha, o adversário da ideologia política, o oponente do jogo de futebol, o cara que está no trânsito concorrendo você com o espaço na mesma faixa, e quando ele dá uma trancada em você freia, a vontade que você tem é de descer do carro e ele diz assim: meu irmão, como eu amo você, me perdoe eu ter saído da mesma hora que você. Eu queria ter saído um pouquinho mais tarde para não me atrapalhar. Como eu lhe amo. É assim que a gente se sente? Se é assim, já estamos nessa fase. Pois não? Rapaz, você parece que planejou comigo essa palestra. Como é seu nome? Carlos Ricardo. Agradeço a Ricardo. Ricardo, ele quis colocar mais ou menos assim: e aquelas pessoas que não conhecem Jesus, em outras palavras, como é que fica? Um budista, um hinduísta, um Sechonoe, os nossos irmãos e irmãs da Umbanda, que seja, das religiões chamadas de matrizes africanas, os próprios judeus, não é? Muito bem, Ricardo. É nesse momento, que a gente vai lembrar dos cristãos ateus cristãos e cristãos legítimos, ok? Eu vou dizer para ti, Ricardo, daqui a pouco todo mundo vai ouvir, tá joia? Porque antes eu quero dizer para vocês, porque nós falamos sobre sentir Jesus. Sentir Jesus. Sentir Jesus é já olhar para o próximo com um sentimento de amor, de perdão permanente. Permanente. É sério. É como se dissesse assim: qualquer coisa que você fizer contra mim, eu já o perdoo, porque eu amo. E prio. Ponto final. É assim que a gente sente. Entenderam? Isso é sentir Jesus. Na minha visão, e olha que eu não sou, eu sou qualquer pessoa. Então, sentir Jesus. Já poderemos dizer que sentimos Jesus? Já poderemos dizer que olhamos para o nosso irmão, o próximo, como sendo um templo de Deus. Lembram da história de o reino de Deus está dentro de vós? Jesus, quando disse isso, disse só para os cristãos? Foi? Jesus, quando disse isso, disse só para os espíritas? Entendeu? Jesus estava dizendo isso para todo mundo. Então isso quer dizer, em outras palavras, que todos nós somos templos de Deus. E quando fazemos o mal a alguém, estamos o quê? Profanando o templo. Vocês entenderam a profundidade disso? O desafio que isso representa? Em outras palavras, a dificuldade. E quando alguém mata outro, quando alguém tem coragem de puxar uma arma e dar o tiro em alguém, o que é que ele está fazendo? Ele está mais do que profanando o templo de Deus. Ele está pecando, errando o alvo da lei de Deus e tirando a oportunidade daquele templo sagrado de Deus chegar à felicidade como ele também precisa chegar. Os dois vão sofrer juntos, um mais que o outro. Então, para a gente perceber que realmente sentir Jesus é um passo muito acima que nós iremos alcançar. Isso que eu estou dizendo para vocês não é para ninguém desanimar não, pelo amor de Deus.
É para dizer assim, opa, vou chegar lá, e voa, e vai, até sem querer a gente chega, porque o processo é todo evolutivo. Mas por fim, pelo menos na minha concepção, tem o sentir Jesus. A gente pensava que esse era o, né, o ponto mais alto, ainda tem mais um. Viver Jesus. Viver Jesus, aqui diz, é nessa fase que se alcança a plenitude com o Cristo, pois compreende com profundidade o significado do que é ter o reino de Deus dentro de si próprio e o transfere para fora de si, sempre, a todo momento, através do que faz e do que pensa, vê, ouve, sente e vive. Nessa fase, o cristão vive pelo amor puro ao próximo. Ele importa muito pouco. Eu vou dar um exemplo bem rápido a vocês, porque quando eu estava escrevendo isso, eu me lembrei de uma figura que para mim é uma grande referência, não de idolatria, mas de referência como sendo alguém que caminha na direção do Cristo. Nosso querido Chico Xavier. Aí tem um fato, né, que existe um livro chamado, esqueci o nome, ó. Eu sei que é de Ramiro Gama, daqui a pouco eu lembro o título do livro, tá? Que são os fatos da vida de Chico Xavier, contados por Ramiro Gama. Pois, lindos casos de Chico Xavier, ótimo, isso aí. Mas tem um que não está nesse livro, mas é uma pessoa que conta, conviveu com Chico, e disse que uma vez, Chico Xavier, ele foi ao mercado comprar tomates. Veja só que coisa. Quero saber se vocês fariam o mesmo. Eu não faria, infelizmente não. Chico Xavier chegou lá no mercado, conversando com a pessoa, e aí abriu a sacola, a cesta, eu não sei o quê, e conversando com a pessoa daquele jeito bem, né, bem carinhoso, e pegando os tomates, colocando, falando com a pessoa e pegava. E a pessoa observava que Chico escolhia um tomate bom e um tomate estragado. A pessoa desse Chico deve estar, né, não está sabendo distinguir o que é um bom e um ruim. E aí, quando terminou, a pessoa, com aquela curiosidade, disse: ô Chico, você não percebeu o que você fez, não? Ele disse: o que, meu irmão? Ele disse: você, quando está pegando o tomate, você pegou um ruim e um bom, percebeu? Eu disse: percebi, meu irmão. Aí ele disse: agora eu vou ter que saber, mas por que você fez isso, Chico? Por que você pegou um ruim e um bom? Ele disse: meu irmão, porque se eu só pegar os bons, só vai sobrar o ruim para os outros. Vocês faziam? Entenderam? Eu não fazia ainda. Eu confesso a você que eu nem penso nisso. Toda vez que eu vou ao mercado ver os tomates, eu lembro disso. E toda vez eu não faço. Eu não faço. Não estou dizendo que por causa de eu não fazer, vocês não vão fazer. Mas isso é sentimento. É algo que talvez a gente ainda não perceba. Quer ver como é que a gente percebe? Eu vou dizer para vocês assim, a forma mais próxima desse pensamento. Uma mãe, por favor, levanta a mão aqui quem é mãe. Quem é mãe, até a avó, mãe, pronto. Opa, baixou, mãe. Isso. Eu não vou fazer a segunda pergunta porque seria indiscreta e está muito implícita. Eu digo mãe porque tem mãe com M maiúsculo e tem mãe com M minúsculo. Não estou falando daquela mãe que tem o filho e deixa dentro de um saco na terminal rodoviário para outra pessoa levar, não é essa não. Eu estou falando mãe como sendo a representação mais próxima do sentimento de Deus que a humanidade pôde conhecer até hoje. É essa. Essa mãe tem 5 filhos. Pergunta-se: qual desses filhos essa mãe ama mais? Na concepção de vocês? Tem o que ame mais? Tem o que dá mais trabalho? Tem o que dá mais trabalho. Tem o que dá mais ou menos. Tem o que não dá trabalho. Tem 2 que não dá trabalho nenhum. Ajuda uma mãe. A mãe vai amar mais esse do que esses? É assim? Entenderam? Quando esse danadinho aqui, o caçula, né, aproveitando que o dedinho menor, o caçula faz uma trela, mas é aquela trela bem feita. A mãe solta o verbo: miserável, desgraçado, é por isso que eu não amo você. Tá lá. É assim que a mãe fala? Essa mãe que ama mesmo? O que a mãe pode fazer é dizer: você vai ficar de castigo. E dá um castigo bom, no tamanho, na medida certa para o que ele fez.
para o seu bem, para você aprender. Aí depois que a mãe fecha a porta do quarto, vamos dizer assim, que sai, o que é que ela faz? Chora copiosamente, por ela e pelo filho. Chora por ela porque ela não queria fazer isso, e chora pelo filho porque ainda não aprendeu. Essa é a mãe. Imagine esse sentimento transferido para toda a humanidade, todos nós, em relação a todos nós. Quando toda a humanidade sentir assim por toda a humanidade. Entenderam? É nesse momento que o reino de Deus estará na terra, porque ele vai ser reflexo das nossas condutas. E é nesse momento que aí Jesus, quando disse a Pilatos: asseguro-vos que meu mundo ainda não é aqui, ou meu reino ainda não é aqui. Nesse momento o reino de Deus, que é o mesmo do Cristo, será aqui. Mas isso ocorre com as individualidades. Isso não vai acontecer nem por encanto, nem com todo mundo de uma vez. Vai cair uma chuva, pronto, todo mundo agora é puro, bom. Não, é esforço de cada um. Esforço, todo dia, toda hora, no trânsito, no trabalho, em casa, no condomínio, na rua, tudo. Entende? Então, para nós entendermos isso, realmente é algo muito, demora muito. Mas como a gente pode seguir uma pessoa que a gente não conhece? Pode? A gente pode se deixar seguir, usar alguém como modelo se a gente não conhece? Agora vou à pergunta lá do começo. E por que muitos influenciadores digitais lá do YouTube a gente segue e a gente não conhece? A gente está vendo ele só na telinha ali, né? Nos vídeos que ele posta, lá, então a gente está vendo. Mas quem é ele, a pessoa? Quantos estão presos de vez em quando aí? Quantos morrem por besteira que fazem? Quantas pessoas, quantos influenciadores estão induzindo pessoas, inclusive, à morte, com exageros que cometem por conta das coisas que dizem? Então, é por isso que, de forma consciente e responsável, para seguir Jesus, é necessário conhecer. Porque quando a gente conhece, aí a gente adota. Se a gente já o reconhece como mestre, isso não diz nada. Eu lamento dizer para vocês, mas isso não diz nada entre aspas, isso não diz muito. Porque tem muitas pessoas do mal que reconhecem Jesus como mestre. Muitas. Na época de Jesus, inclusive. Muitos doutores da lei reconheciam Jesus. Mas como sabiam que a proposta de Jesus iria de encontro, não ao encontro, mas de encontro ao que eles pregavam, eles combateram Jesus. É como se dissesse assim: ele é muito bom para continuar vivo. Porque se ele continuar com essa ideia, com essa proposta dele, toda a maldade que a gente faz vai perder sentido. Vamos matá-lo. E assim Jesus morreu. Essa foi, infelizmente, a situação. Mas, que eu não esqueci de Ricardo, nosso querido Ricardo, que está ali, pensando reflexivamente: será que ele vai responder? Será que ele não vai responder? Ricardo, entendamos o seguinte: Jesus, ele é não só mestre, guia, modelo da humanidade. Ele é o governador da terra. Ele é responsável por todos que vêm para quê? Todos. Somos atualmente 8 bilhões de habitantes. Emmanuel, num dos livros, falava, não sei se isso já está atualizado, tem muito tempo, que na atmosfera espiritual da Terra, nessas idas e vindas, são aproximadamente 20 bilhões de espíritos, nas variadas colônias espirituais, enfim. Todos esses espíritos, ou seja, todas as pessoas, elas estão sob o guarda-chuva de Jesus, entenderam? Para encarnar na Terra tem que ter a autorização do Cristo. Então, hindu, muçulmano, ateu, católico, evangélico, seixonoê, umbandista, todos eles têm que receber a autorização de Jesus. Até porque, Ricardo, os grandes líderes como Buda, como Zoroastro, como o próprio Mohammed, né, que é Maomé, entre tantos outros da própria linhagem da Bíblia, Abraão, Noé, Moisés, todos eles foram enviados por Jesus. O próprio livro A Caminho da Luz, que está aqui descrito, que vai falar sobre a construção da terra, ele consubstancia com a citação de João Evangelista no primeiro capítulo, dizendo que foi Jesus quem fez a terra. Jesus fez a terra. E os cientistas dizem que a terra foi feita há 5 bilhões de anos. Significa dizer que pelo menos há 5 bilhões de anos Jesus já era espírito puro. Puro. Inclusive, num dado momento em que tinha um fariseu querendo, colocar Jesus para baixo, só um instante, Ricardo.
E aí, só um instante, por favor. E aí, foi quando um fariseu disse assim: você está querendo ser mais do que o nosso pai Abraão. Abraão foi o líder, foi o pai, foi ele quem praticamente originou todas as tribos de Israel. Todo Israel hoje é graças a Abraão, porque foi dele que surgiram as duas tribos, né? Os filhos de Abraão, e assim vai. E o que é que Jesus responde quando ele diz assim: você está querendo ser mais do que o nosso pai Abraão? Jesus olhou para ele e disse assim: em verdade vos digo, antes de Abraão eu ser, eu sou. Ou seja, eu já era puro. Então todos os líderes que chegaram aqui, Ricardo, eles chegaram para anunciar o evangelho de Jesus, não a religião. Eu digo para você, com toda certeza, que um judeu, um hindu, um muçulmano, que ama o próximo, ele segue o evangelho de Jesus, sem bandeira, não precisa dizer, entende? Então, é o cristão que não conhece, entre aspas, Jesus, a pessoa, mas pratica o seu evangelho. É esse o cristão legítimo, que não precisa estar obrigatoriamente dentro de uma religião. Agora vamos dar Ricardo mais uma vez, pois não? Eu estava cochichando outra coisa ali. Ricardo, agora as pessoas vão entender porque eu disse que parece que nós planejamos juntos. Ou também, ou tem alguém aí te inspirando a dizer as coisas que vai ser só o caminho que eu estou seguindo. Eu vou ler para vocês. Dessa vez eu vou ler, porque senão não vai dar muito tempo. Foi essa cochichada que eu dei ali com o Flávio. Escutem o seguinte, nós extraímos esse aqui de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 45. Essas aqui são as últimas horas de Jesus. Depois desse fato ocorrido, que eu vou dizer para vocês aqui, Jesus vai para ser preso. Antes, Jesus, ocorre isso, no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era uma localidade em que as pessoas moravam. E lá tinha um local que era mais reservado, e que Jesus escolheu para fazer uma oração para Deus. Uma das orações muito profundas, chamado Getsemane. Jesus vai ao Getsemane, e em chegando no Getsemane, Jesus chama Tiago, João e Pedro, e ele diz: vem para vigiar enquanto eu oro. Aqueles homens dormiram. Não vamos entrar no detalhe da dormida deles não, mas vamos entrar no detalhe que Jesus chorou enquanto orava. Escuta, vê se Ricardo. Jesus chorou enquanto orava. Jesus vai e ele ora. E ele diz o quê? Vocês conhecem, até porque é letra de uma música: Pai, afasta de mim esse cálice de amarguras, mas se necessário for que eu o beba, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus volta, eles estão dormindo. Jesus dá uma bronca nos discípulos e volta, e chora de novo e diz a mesma coisa. Depois volta, eles estão dormindo de novo. O povo dormiu. Jesus volta e chora pela terceira vez. Pergunta: por que Jesus chorou? Com medo de morrer? De maneira alguma. Por que Jesus chorou 3 vezes? Agora vamos entrar nesses detalhes anunciados por Ricardo. Adorei a tua fala, Ricardo. Inclusive vou dar de presente a você, viu? Você merece. Jesus, espírito de primeira ordem, cuja natureza nós desconhecemos. Lembra que eu falei? A gente está ainda no descobrir. Conhecer a gente nem conhece, imagina o resto. Então Jesus tinha uma capacidade de dupla vista. A gente sabe disso no livro dos Espíritos, segunda parte, a emancipação da alma.
Então a gente sabe da dupla vista. O que é a dupla vista? É a capacidade do espírito ver e ouvir à distância. Tem pessoas que têm mediunidade assim, que está aqui, a mediunidade pode ser espontânea, pode ser provocada. Provocada ele entra em concentração, mas espontânea ele para assim e diz: Flávio, está acontecendo um acidente não sei onde, não sei onde. E aí Flávio vai dizer assim: como é que você sabe? Eu estou vendo. O espírito consegue ver daqui, porque o espírito não precisa do corpo para ver. O espírito vê por todo o seu ser. Isso aí está no livro dos Espíritos. Jesus, espírito puro, primeira ordem. O que é que vocês imaginam que era essa capacidade de dupla vista de Jesus? Jesus via o passado, o presente e o futuro, o muito, muito, muito além. Jesus sabia que as horas deles estavam chegando, ele iria ser assassinado daqui a algumas horas. Então, é como se ele fizesse uma reflexão do que ele deixou, a mensagem que ele deixou, como vai ficar para a humanidade. É nessa hora que Jesus vê. Na dupla vista de Jesus, ele em 3 momentos, ele vê 3 momentos diferentes da humanidade, e é por isso que ele chora. Vamos saber agora quais são os 3 momentos? Claro que isso aqui é tudo da cabeça da gente, tá? Aqui, primeiro momento, por que Jesus chorou, né? Porque quando se utilizando da sua dupla e perfeita vista, ele viu sua doutrina, sua mensagem, seus ensinamentos serem alterados, adulterados, modificados, deturpados pelo Império Romano, apenas 300 anos após a sua morte, e transformados numa religião humana e numa corrente política, utilizadas como recurso e estratégia de dominação territorial e apropriação de povos, de territórios e de culturas. Não foi isso que aconteceu? Que o diga Constantino. Jesus viu a distância e ele chorou por isso. Ele volta, conversa com os discípulos: por que vocês não estão penitenciando, vigiando comigo? Volta, e Jesus lança a sua visão mais na frente, 1000 anos depois. Agora, Ricardo, o que é que Jesus Cristo viu quando chorou pela segunda vez? Porque quando mais uma vez ele se utilizou da sua dupla e perfeita vista e viu sua doutrina, sua mensagem, seus ensinamentos serem utilizados pela igreja na Idade Média para criar a Inquisição e o pagamento das indulgências, para queimar médiuns como bruxas nas fogueiras, em que o clero matava em nome de Deus, em nome de Jesus. As cruzadas percorriam milhares de quilômetros, indo da Europa até a Ásia, até Jerusalém, para matar e destruir judeus e muçulmanos, o chamado povo árabe, embora tivesse a falsa alegação de que era para defender sua mensagem e preservar os lugares sagrados. Hã? Na verdade, eu vou perguntar: como é que você sabia que o que estava escrito aqui você sabia? Estamos em conexão, Ricardo, é impressionante. Essa é para você, para tirar as dúvidas da sua cabeça. Isso quer dizer, sabe o que, Ricardo? Resumindo, não estamos sozinhos. Eu vou revelar para vocês uma coisa, na verdade está lá no livro Obras Póstumas. Allan Kardec fala sobre isso. Quando ele começou a frequentar, não existia o espiritismo ainda não, tá? Quando Allan Kardec começou a frequentar as reuniões na casa do senhor Plemezon, entre outros, né, que psicografava, Allan Kardec levava perguntas prontas. Ele preparava essas perguntas em casa. Várias perguntas, muitas delas estão em O Livro dos Espíritos. Preparava em casa, aí estou no bolso, chegou lá, a reunião aconteceu, blá, 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 blá. Daqui a pouco um espírito começa, porque tudo é psicografia, né? E a psicografia, é aí quando a pessoa começa a ler, aí Allan Kardec diz: mas essa resposta é uma pergunta minha. Escuta, Ricardo. Aí os espíritos psicografam mais uma vez. Aí, sabe o que é que eles dizem? Ele diz: porque quando você estava em casa elaborando a pergunta, a gente estava lá, viu a sua pergunta e respondeu. Está respondida a sua dúvida. Terceira vez, porque Jesus chorou. Essa tem a ver com a gente. Por favor, me perdoe. Terceira vez, Jesus vai e Jesus volta e chora mais uma vez. Porque Jesus chorou pela terceira vez. Estou pulando aqui que tem outra coisa. Porque quando pela terceira e última vez,
Ele se utilizou da sua dupla e perfeita vista e viu a sua doutrina, a sua mensagem, seus ensinamentos serem desprezados pelos próprios cristãos da atualidade, que, desconhecendo e desconsiderando o momento de transição moral da Terra, não o tem como mestre e modelo de conduta, pois, agora vem, tem se dedicado a promover e a proclamar guerras mundiais. Tem transformado coisas em pessoas e pessoas em coisas. Tem mergulhado no materialismo decadente, no consumismo desenfreado e transformado o ser humano em ter humano. Tem enaltecido a disputa, o sucesso material, o orgulho, a vaidade e o apego exagerado ao corpo, principalmente. Tem pervertido os princípios morais, desprezando a vida através da liberalização e uso das drogas, da legalização do aborto, da autorização do suicídio assistido e da eutanásia. Tem afrouxado e destruído os verdadeiros laços de família, com a adoção da poligamia, do relacionamento a três, chamado de trisal, do relacionamento conjugal múltiplo, chamado poliamor, e da identidade ou ideologia de gênero. Tem permitido o incesto, com irmãos casando-se entre si, com filho casando com a própria mãe, com pais, avós cometendo abusos com filhas e netas, com genro se casando com a própria sogra, com a cunhada casando com o marido da própria irmã. Tem assassinado as próprias esposas, praticado o machismo, a misoginia, o racismo e a homofobia. Tem cometido suicídio, entregando-se aos mais variados tipos de vícios, de prazeres mundanos e às drogas que levam à morte. Tem recorrido mais aos psiquiatras, psicólogos e psicoterapeutas, devido ao aumento dos transtornos psicoemocionais, da ansiedade, da angústia, da síndrome do pânico, do medo de tudo. Tem sido vítimas dos transtornos mentais e psicopatológicos, da depressão, da esquizofrenia, do transtorno da bipolaridade e da personalidade. Tem se distanciado do seu evangelho de amor, que diz: amai ao próximo como a ti mesmo, e fazei aos outros o que quereis que os outros te façam. Parece. Foi por isso que Jesus chorou. Jesus olhou lá para frente, já chegando ao término da nossa palestra, e é como se ele dissesse assim: quantos, lamentavelmente, temporariamente eu vou perder? Como um pássaro que tem seus filhos no ninho, e aqueles filhos que estão no ninho, os passarinhos, né? Quando crescem, criam asas e voam, vão embora e não voltam nunca mais. Não voltam nunca mais. Claro que para os pássaros isso pouco importa, mas para nós sim. É como se Jesus, temporariamente, vou colocar entre aspas, perdesse a possibilidade de agir por eles. Por quê? Lembro do começo da palestra? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E aqueles que não perseverarem até o fim, como esses muitos milhões de espíritos que estão encarnados, que são nossos parentes, são nossos amigos, são pessoas da nossa vizinhança, pode ser nós mesmos, haveremos de nos perder? Jesus vai perder essa possibilidade de continuar junto com você, porque nós iremos para um outro mundo, onde haverá prantos e ranger de dentes maiores do que aqui. Então é por isso que Jesus estivesse chorando, como um professor, que quando chegou no final do ano, ele não conseguiu aprovar todos os alunos. Mas a culpa não foi do professor, porque o professor fez de tudo. Fez recuperação, deu reforço, fez tudo. Mas o aluno não quis estudar. Ele não quis. É como se ele chegasse para o professor e dissesse: eu não quero saber da sua disciplina. Você não é meu mestre, você não é meu modelo, você não é nada para mim. Eu não quero. Eu digo que sou, mas não sou. O que é que o mestre vai fazer? Vai chegar para o diretor e dizer assim: não aprova esse menino aí mesmo assim, é assim? Sabe o que é que o professor vai chegar para o diretor e vai fazer? Vai chamar o diretor: vem cá, por favor, mais perto, me abrace. Chora copiosamente, nos ombros de Deus. Jesus fez isso no Getsemane.
Jesus chorou copiosamente nos braços de Deus, dizendo assim: Pai, me perdoe, mas eu vejo no futuro que muitos não me terão como guia e modelo, por isso vão sofrer. Ah, Maria, chega de uma tristeza agora, me perdoe, viu? Mas é essa a realidade. Mas eu peço a vocês, minhas irmãs, meus irmãos, lá no começo, eu fiz a pergunta para a gente terminar agora, que eu vou terminar mesmo. Vocês são cristãos? Que tipo de cristãos vocês são? São cristãos ateus? Ateus cristãos ou cristãos legítimos? Depois, essa é pessoal. Perdoe, Ricardo. Lembremos-nos, essa resposta só nós poderemos dar a nós mesmos. Não adiantaria, Ricardo, dizermos para alguém. Precisamos dizer para nós mesmos todos os dias e ao mesmo tempo perguntarmos: que tipo de cristão eu sou? Aquele que segue verdadeiramente o Cristo ou não? Eis a questão. Que Jesus nos abençoe e que continue sendo o nosso mestre, nosso guia, nosso modelo para sempre. Muita paz.